Boa noite. Começa agora a segunda Sabatina Guará. Informamos ao telespectador que protocolamos no Tribunal Regional Eleitoral as regras da sabatina, discutidas e aprovadas na reunião que foi feita na TV há uma semana. Essas regras são bem simples. Serão 3 blocos de 17 minutos para cada candidato. No início de cada sabatina, faremos uma mesma pergunta para todos os candidatos. Depois, os temas serão livres até o final do programa. A sabatina está sendo transmitida em TV aberta no canal 23, canal 21 para quem tem assinatura da TVN, canal 23 para quem é assinante da NET, pela TV Guanaré de Caxias e pelo Facebook. Você também pode baixar o aplicativo portalguará.com ou mesmo ir direto no site e assistir ao vivo a TV Guará em todo o Maranhão. Então fique ligado e participe através das nossas redes sociais. A ordem das sabatinas foi definida por sorteio, na presença de todos os representantes. E o entrevistado de hoje é o candidato Ramon Zapata, do PSTU. Conheça um pouco da história dele. Ramon Zapata tem 57 anos. É professor da rede pública estadual e da rede federal de ensino, com longa trajetória no movimento estudantil e sindical. É formado em filosofia pela Universidade Federal do Maranhão. Possui pós-graduação em acupuntura. Já foi candidato a vereador e a senador. Se dedica à construção de um partido revolucionário. Muito bem. Hoje, para sabatinar o candidato Ramon Zapata, nós contamos com Natanael Júnior, Elinalva Cardoso, jornalista da TV Guará, e Adalberto Júnior, representando a Rádio Universidade. Nós vamos fazer a pergunta que vamos fazer a todos os candidatos. Candidato Ramon Zapata, por que você quer ser governador do Maranhão? Geraldo, primeiramente, uma boa noite, né? E obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Ser governador do Maranhão, para nós do PSTU, é uma necessidade. Necessidade no sentido de nós organizarmos a classe trabalhadora para que a classe trabalhadora possa tomar o poder e governar. Simples assim? Simples assim. Boa noite. Vamos organizar a classe trabalhadora, tomar o poder e governar. Porque aqueles que produzem a riqueza têm que governar. A gente não pode produzir a riqueza e a riqueza ficar sendo usufruto de uma meia dúzia. Quem tem que usufruir da riqueza que é produzida pelos trabalhadores são os próprios trabalhadores. E só os trabalhadores é que poderão resolver os seus problemas. Porque quem tem esses problemas é que tem que resolvê-los. Por exemplo, educação pública, saneamento básico, saúde pública. Os ricos, os grandes poderosos desse estado, desse país, eles não têm esses problemas. Quem tem esses problemas é a classe trabalhadora. Logo, quem poderá resolver esses problemas? Só a classe trabalhadora. A classe trabalhadora teve um representante durante 8 anos no poder. Ele chegou o momento que ele representava essa classe trabalhadora ou depois deixou de representar quando assumiu o poder? Você está falando de quem? Do Lula, ex-presidente do Lula. O PT foi uma ferramenta construída pela classe trabalhadora que foi importante em um determinado momento. O problema é que o PT, quando chega ao poder, se aliou justamente com a burguesia nacional e internacional para poder governar. E aí aconteceu o que aconteceu, né? O senhor falou tomar o poder através do voto de uma eleição? Tomar o poder organizando a classe trabalhadora. Nós não estamos querendo, por exemplo, entrar nesse modelo de eleição, porque para nós a eleição ela é uma eleição de cartas marcadas. Porque se as eleições mudassem a vida da classe trabalhadora de um modo geral, nós já vivíamos no paraíso, porque de 2 em 2 anos nós temos eleições nesse país. E isso não tem garantido a resolução dos problemas da classe trabalhadora. Candidato, boa noite. Durante o lançamento da sua candidatura, o senhor falou sobre o orçamento do governo, que está em torno de 20 bilhões de reais. E o senhor destacou a questão, como o senhor acabou de falar para a gente aqui, que o povo é que vai tomar o poder, que vai governar durante o seu mandato, caso seja eleito.
isso tem a ver com os comitês populares que o senhor destacou durante o lançamento da sua campanha e falou que vai haver a forte participação da classe trabalhadora. E o senhor não acha que isso pode ser um tiro no pé? Porque a população pode não ter a noção de orçamento, porque existe um teto, não é, estipulado. O senhor acredita que como é que pode ter um controle? O senhor me explica. Elinalva, né? Isso, como é que vão funcionar os comitês populares? De que forma? Como é que isso seria organizado? Elinalva, só para que a gente tenha uma ideia e os nossos ouvintes, o orçamento, aliás, o produto interno bruto do Maranhão, que é toda a riqueza produzida pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras, e por parte de nossa juventude que também trabalha, gira hoje em torno de 78 bilhões. A população maranhense gira em torno de 7 milhões de pessoas, 7.200 e poucos mil. Se nós dividirmos isso por esse produto interno bruto, vai dar em torno de 11 mil. Ou seja, a renda per capita do Maranhão para cada pessoa é de 11 mil anual. Sim. Certo? Isso significa, dentro do contexto nacional, o menor índice de renda per capita do Brasil é no Maranhão. Ou seja, os trabalhadores já estão vivendo num caos. Sim. Certo? Todos os problemas que nós temos, que a classe trabalhadora tem, ela que tem que resolver. Como é que ela vai resolver isso? Ora, se a gente se organiza, se todos os dias nós saímos de casa para trabalhar, aqueles que trabalham, você, eu, todos os que estão aqui, a gente sai de casa, um determinado horário, chega, volta para... Todos os dias é isso. A gente pode se organizar nos nossos locais de trabalho, nos nossos lugares de estudo, no nosso bairro, para que a gente possa formar os conselhos populares. Os conselhos populares irão definir aonde nós iremos alencar esses recursos que são produzidos pela própria classe trabalhadora. O senhor o senhor se espelhou em que governo para criar esses comitês? O senhor tem algum exemplo? O nosso marco, é a Revolução Russa. Lá em 1917, quando eles fizeram a Revolução, eles também se utilizaram dos conselhos populares que... E deu certo. Mas a Rússia passou por transformações através dos anos aí, transformações muito profundas, até se distanciando um pouco desse modelo socialista, não é verdade? É verdade. Por exemplo, se você for ver o cristianismo, por exemplo, Judas, que era um dos discípulos de Cristo, deu um beijo no rosto de Cristo quando foi traí-lo. E a Revolução Russa também houve a traição de muitos, para que ela se distanciasse do seu projeto socialista. Não, o Stalin foi um dos traidores da Revolução Russa. Então esse não é o nosso referencial. O nosso referencial é uma Rússia antes de Stalin, por exemplo, certo? Que saiu antes de uma posição... Não, antes de Stalin. Não, antes de Stalin, porque tinha Lenin, a Revolução foi feita pelos bolcheviques com Lenin. Depois, Lenin morre e quem assume o poder é Stalin, certo? Lenin ficou quanto tempo mesmo? Não ficou muito tempo no poder, mas morreu e terminou sendo substituído por Stalin, que começa a atribuir o socialismo em um só país, diferentemente do que a teoria colocava, que o socialismo ele tem que ser um socialismo hegemônico, ou seja, para que ele funcione, ele tem que funcionar no mundo. Certo? Não é só a classe trabalhadora do Maranhão, do Brasil, que sofre os problemas do mundo capitalista. É a classe trabalhadora mundial. Então, o socialismo ele tem que ser hegemônico no mundo. Por exemplo, se nós fizermos um processo desse com a nossa candidata Vera, que é a nossa candidata à presidência da República, e o nosso candidato Hertes, o Brasil será o quê? Vai ser uma ponte para que se possa fazer essa revolução mundial, porque o PSTU ele é um partido internacional. Nós somos só uma seção no Brasil. Mas o pensamento é um pensamento para que a classe trabalhadora mundial saia da penúria que ela se encontra. Então, esse que é o grande projeto do PSTU. É transformar esse mundo para que as pessoas, para que a classe trabalhadora possa ter uma vida digna. Porque nós estamos vivendo num caos. Por exemplo, o Maranhão hoje, só para que a gente tenha uma ideia, trazendo aqui para a nossa realidade, 52% dos maranhenses, eles vivem de Bolsa Família.
com uma média por família de R$ 208. Ora, meus amigos, se a gente tem um salário mínimo de R$ 954, que já se vive numa miséria com esse salário, imagine você com R$ 208. Como é que as famílias do Maranhão vão poder ter dignidade vivendo com R$ 208 por mês, 52% dessa população, com 400 mil famílias sem habitação, com 12,2% de pessoas que têm acesso a saneamento básico, água encanada, ou coleta de esgoto direta e indireta. Quer dizer, nós estamos vivendo um caos, o Maranhão. O Maranhão é o estado que tem o menor índice de IDH no Brasil, 26º. Ou seja, nós somos a 18ª economia do Brasil. Nós somos a 18ª economia de todos os estados brasileiros, estamos em 18º lugar, mas o nosso povo é o mais empobrecido. Com um estado desse, riquíssimo do ponto de vista da sua natureza. Temos Cerrado, temos uma pré-Amazônia, temos litoral, temos Caatinga, ou seja, temos rios perenes, vários rios perenes. E aí a nossa população e o nosso povo que trabalha muito empobrecido. Então esse modelo, ele não serve para o conjunto da humanidade. Porque não é só no Maranhão a questão da pobreza. Por exemplo, tem um texto do Leonardo Boff, para quem não sabe, ele era da teoria da libertação, né? Que foi até expulso da Igreja Católica. Ele disse que, por exemplo, 2/3 da humanidade estão vivendo abaixo da pobreza. No Maranhão, isso é mais de 50% da população maranhense vive abaixo do nível da pobreza. Então, esse modelo não serve, porque esse estado que nós temos é um estado onde tem uma associação de empresários. Eles é que mandam no estado, porque eles financiam todas as campanhas de governador, de deputados. Eles é que mandam no estado. E os governadores e os deputados só obedecem aos grandes empresários, ao grande capital, tanto nacional como internacional. Essa é a lógica de uma sociedade de modo de produção capitalista. Candidato, a China hoje é o maior representante do que pode se dizer do socialismo e comunismo. E alguns anos atrás, ela era tida como um país até fechada politicamente, lá no seu sistema, e de um tempo ela passou a abrir, né? Inclusive até para o capitalismo, tornando hoje uma potência mundial de produção, exportação, tudo isso. Essa abertura que a China fez, né, que é um país essencialmente de mão de obra produtiva, que é a maior população mundial e que tem característica de superpopulação. E isso para o Estado atingir com gama de serviços, saúde, toda essa população é uma coisa muito complicada, mas a China conseguiu através da abertura de capital. Você acha que o diálogo nesse segmento da sociedade é mais importante do que partir para uma revolução, como posso dizer assim, unilateral? Natanael, é o seguinte, só esse ano no Brasil morreram 60 mil pessoas assassinadas. Isso mais do que muitas guerras que nós já tivemos em vários continentes. E a China, para que o nosso espectador ele fique bem, que ele entenda bem o que nós estamos dizendo, olha, aquilo que não for pleno emprego, plena liberdade, economia planificada, planejamento para que as pessoas possam viver bem, não é socialismo, não é comunismo. A China não é comunista, a China é capitalista, porque tem uma economia de mercado, não tem uma economia planificada. Então as pessoas ficam confundindo o que é um modelo socialista, querendo passar essa informação para as pessoas, para que elas terminem compreendendo o socialismo ou o comunismo de maneira equivocada. Esse conceito não se coaduna com o pensamento do que seja, na verdade, o socialismo ou o comunismo. Nós queremos plena liberdade, condições de dignidade para o povo, para aqueles que trabalham. Eu vivo numa sociedade que é uma sociedade dividida em classes, onde a classe dominante, aquela que explora, colhe todos os frutos da classe que é explorada. A classe que é explorada, ela não tem acesso à riqueza. Então esse modelo é que não serve para o conjunto da humanidade. Nós temos que destruir com isso. Como tirar 14 milhões da faixa de desempregados sem abertura de capital? Eu vou só lhe dizer, por exemplo, o Maranhão hoje, que tem um dos maiores índices de desemprego e de pessoas desocupadas, né? O governo atual, como todos os governos, desde Sarney, passando por todos eles, até chegar em Flávio Dino,
eles pagaram rigorosamente uma dívida que não é da classe trabalhadora, por exemplo. O governo de Flávio Dino, até julho deste ano, ele pagou exatamente 1 bilhão e 500 milhões de amortização de dívida, de juros da dívida, certo? Ele investiu na educação e na saúde, na educação 1 bilhão e 200 milhões e na saúde 1 bilhão, ou seja, o que ele pagou para banqueiro é maior do que o orçamento, tanto da educação quanto da saúde. Ora, eu com 1 bilhão e 500 milhões, nós fazemos girar emprego para a população do Maranhão, principalmente fazendo a reforma agrária, porque nós temos o estado com maior concentração de latifúndio do Brasil. E o senhor acha que os banqueiros vão ficar quietinhos enquanto vocês fazem isso? Os banqueiros vão ficar quietinhos, mas se a classe trabalhadora estiver organizada do nosso lado, como a gente espera que esteja, os banqueiros eles vão ter que obedecer o que a classe trabalhadora determinar. É um poder paralelo mesmo. Nós queremos inverter a lógica. Essa lógica não é bom para o conjunto da classe trabalhadora. Eu falei agora, a metade da população maranhense vive no nível de pobreza, né? Abaixo do nível de pobreza. Então é isso que tem que ser a nossa preocupação, e não com o banqueiro. Esses banqueiros nós temos que expropriar a riqueza deles e colocar a serviço da classe trabalhadora. Candidato, a greve dos caminhoneiros foi um exemplo desse poder que o povo pode ter, pode exercer? Em todos os momentos da história. Por exemplo, até esse debate aqui, é uma conquista da classe trabalhadora, porque foi organização, foi muita luta para que a gente tivesse abertura democrática dos meios de comunicação, né? A Guarara está dando esse exemplo, por exemplo, mas nós, na campanha eleitoral, eu vou ter 9 segundos de televisão. Ou seja, o nosso candidato a deputado, a senador, 6, 4 segundos. Como é que a gente pode, em 4, 6 segundos, 9 segundos, falar com a população maranhense, com os trabalhadores e as trabalhadoras do Maranhão, com o povo empobrecido do Maranhão, principalmente as mulheres negras, os negros, os índios, em 9 segundos? É impossível. E aí você deu um exemplo pontual e que é muito importante, que foi a greve dos caminhoneiros. Não desvirtuou os caminhoneiros, eles demonstraram, ou seja, a classe trabalhadora, de um dos seus segmentos, ela demonstrou que se ela para, as coisas não acontecem, certo? Então nós é que produzimos tudo. Então nós temos que ter acesso a essa riqueza produzida por nós mesmos. Mas não é isso que está acontecendo. O que acontece? Nós produzimos tudo e algumas pessoas, como os banqueiros, né, detêm toda a riqueza. É inadmissível que isso aconteça. O Maranhão, por exemplo, trazendo para o nosso estado, o Maranhão hoje tem 400 mil famílias que não têm habitação, meu amigo. 400 mil famílias. Então é muita gente. Nós temos hoje no Maranhão, isso é dados de 2017, hoje no Maranhão nós temos aproximadamente 900 mil pessoas que não sabem se comunicar pela escrita nem pela leitura, um índice de analfabetismo gigantesco. Então, em pleno século XXI, com toda a construção que nós já fizemos, que essa classe produz, ela não tem acesso, ainda tem pessoas que não se comunicam pela escrita e pela leitura. É algo inadmissível. Então, esse tipo de coisa nós temos que modificar radicalmente, no sentido de profundidade, entendeu? Com a classe trabalhadora em conjunto, porque o PSTU ele quer governar com os trabalhadores e com as trabalhadoras e com a nossa juventude. Essa é a grande proposta do PSTU. Eu peço licença a todos para que a gente faça o nosso primeiro intervalo e voltamos em seguida com Ramon Zapata, candidato do PSTU.